Receba a serva do Senhor aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Essas palmas for para mim, eu agradeço, mas para Jesus pode ser melhor, amém? Aproveita para misturar com glória a Deus, com aleluia, porque o Senhor continua em nosso meio operando neste lugar. Paz, Senhor, amados. Amém. Paz, Senhor, amados. Amém. Glória a Deus. Prometo que não vou enfadar os irmãos. Vou ser bem objetiva naquilo que o Senhor ministrou ao meu espírito, porque o Senhor está neste lugar e já tem falado conosco, amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela vida das irmãs. Que Deus abençoe mais um ano para a glória de Deus. É o segundo aniversário que eu participo, então para mim é uma honra fazer parte dessa história, amém? Faz tempo que a gente não vem, mas nem parece, que a gente se sente em casa, amém? Louvado seja o Senhor pela vida do meu esposo, da minha filha. Deus abençoe bispo e pastora, banda Som da Alma, que eu amo de coração, amém? Abra comigo Esté, capítulo 4. Já foi feito menção desse texto, mas vamos fazer novamente. Esté, capítulo 4, seu versículo de número 14. Esté 4, 14. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Posicionadas para um propósito. O Senhor falou grandemente comigo através desse tema. Esté 4, 14. Minha tradução é um pouco mais atualizada, mas os irmãos têm um telão para acompanhar e o contexto é o mesmo. Esté 4,14 diz assim: se você ficar calada em uma situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá e a família de seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez, você não tenha sido feita rainha justamente para ajudar em uma situação como essa. Verso 15. Esté ouviu Mordecai, ou Mardoqueu em algumas traduções, e a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês judeus orem por mim durante 3 dias. Não coma, não beba nada, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. Se eu tiver de morrer, por causa disso morrerei. Amém? Amém? Antes de você sentar, você vai repetir comigo no 3. Posicionadas para um propósito. Amém? Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3 e posicionadas para um propósito. Ficou bonito. Aplauda glorificando. Senta glorificando e aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Glória a Deus. No livro de Esté, irmãs, claramente nós vemos uma batalha aqui acontecendo em oculto. E eu digo em oculto porque o livro de Esté é o único livro na Bíblia que o nome do Senhor não é mencionado. Mas há uma batalha aqui acontecendo, onde o adversário mais uma vez está lutando para destruir os planos do Senhor na vida do seu povo. De Gênesis a Esté, depois de Esté a Apocalipse, e até os dias atuais que nós vivemos nessa constante batalha, onde o nosso adversário sempre está lutando para tentar frustrar os planos de Deus. Mas o nosso Deus é tão grande, tão poderoso, que para cada geração, para cada tempo, para cada projeto do inimigo, Deus levanta homens e mulheres posicionados, remanescentes, que não se vendem, que não negociam, que não desistem, que estão na luta, mas estão na posição, estão na batalha, mas estão na posição, para mostrar para o inferno, para mostrar para o inimigo que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Se a gente for em Gênesis capítulo 4, a gente vai ver que Satanás achou que tinha vencido no Éden. Quando através da serpente ele consegue enganar a mulher e fazer ambos, homem e mulher, comer do fruto. Mas no próprio Éden, Satanás vai ter os seus planos frustrados. Porque quando ele pensa que tinha destruído o homem, o Senhor vai se levantar no Éden e dizer o seguinte para a serpente: da semente da mulher virá um que esmagará a sua cabeça. Aonde Satanás pensou que estava frustrando os planos de Deus, era apenas o início do plano que o Senhor já tinha preparado para a humanidade, para a salvação na cruz do Calvário. Se a gente for lá também em Gênesis, no seu capítulo de número 4,
A palavra do Senhor vai dizer então que a serpente, que Satanás, o adversário, diante dessa promessa que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a sua cabeça, mais uma vez ele vai arquitetar um plano. Ele vai identificar a linhagem que vai dar continuidade a essa promessa. Quem é esse? Abel. Então a palavra do Senhor vai dizer que ele coloca no coração de Caim inveja, porque a inveja é uma semente do mal e ela é comparada, ela é tão perigosa que ela é comparada à feitiçaria. E a palavra do Senhor vai dizer então que Caim mata Abel. Mas quando o inferno pensou ter vencido, em Gênesis capítulo 4 versículo 25, a palavra do Senhor vai dizer: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho chamado Sete, porque Deus disse: me deu outro descendente no lugar de Abel. Me deu outro descendente no lugar de Abel. Sete significava designado, posto no lugar. Deus levanta Sete para continuar mais uma vez a linhagem santa. A palavra do Senhor vai dizer que de Sete vem Enos, e de Enos a palavra do Senhor fala dizer que vem Noé, vem Isaac, vem Jacó, e a semente da mulher não morre, e da semente da mulher Deus continua a dar continuidade à sua promessa. Se nós continuarmos ainda no livro de Gênesis, no capítulo 12, Deus vai fazer uma promessa para Abraão. O Senhor disse que para ele e dele viria dar continuidade à promessa, dele viria uma grande nação. Diante dessa promessa, se nós formos lá para Gênesis capítulo 18 e capítulo 21, a palavra do Senhor vai dizer que Sara é estéril, e mais uma vez Satanás pensa que os planos do Senhor foi frustrado, mas onde o inimigo acha que era fim, para Deus era apenas o começo. Quando o inferno pensou que tinha vencido, a palavra do Senhor vai dizer que aquela que não gerava vai gerar, aquela que não tinha filhos vai ter filhos, e a palavra do Senhor diz que o Senhor continua dando continuidade à sua promessa. Gênesis capítulo 27, nós vemos mais uma vez o inferno se levantando para tentar parar os planos do Senhor. Se levanta contra Jacó através da vida de Esaú, quando ele diz no seu coração: eu quero matar Jacó. Mas a palavra do Senhor diz que Deus vai preservar a vida de Jacó, vai tirar ele, vai mandar para a terra de Arã, e no meio do caminho Jacó tem um encontro com Deus, e mais uma vez, aleluia, mais uma vez os planos do inimigo é frustrado. Se nós continuarmos ainda no final do livro de Gênesis, mais uma vez o inferno pensou ter vencido. Mais uma vez o inferno pensou que conseguiria vencer os planos de Deus. Quando há uma fome na terra da promessa, e agora o que seria da geração de Jacó? O que seria da casa de Jacó? Mas mais uma vez Deus tinha preparado um homem posicionado que estava no Egito, que se posicionou no meio da traição, que se posicionou mesmo quando foi vendido, que se posicionou mesmo quando foi caluniado, que se posicionou mesmo quando foi parar na prisão, e para o tempo determinado ele estava posicionado. E a palavra do Senhor diz que aonde seria a morte, Deus abençoa, e a vida novamente na casa de Jacó. Quando nós entramos no livro de Êxodo, a palavra do Senhor vai dizer que mais uma vez nós vemos o adversário lutando contra o povo de Deus. Agora ele quer paralisar o crescimento deste povo. Ele oprime. A palavra do Senhor dizendo que não tem conseguido oprimir, porque a palavra diz que quando mais ele oprimia, mais o povo crescia. Quando mais Faraó oprimia, mais o povo prosperava. Quando mais Faraó odiava, mais esse povo crescia. Aí a palavra do Senhor vai dizer: não conseguindo parar o crescimento, há um decreto de morte. Mas por decreto de morte já tinha nascido Moisés. Moisés que já tinha sido livrado nas águas para esse tempo determinado. Aleluias. Dá livramento para o povo de Deus. Se nós vemos no livro de Levítico, Números e Deuteronômios, mais uma vez o inferno pensou ter vencido, irmãs. Porque quando o povo vai parar no deserto, ele consegue corromper o povo com a murmuração. Mas quando Satanás pensou ter vencido, enquanto uma geração morria por causa da murmuração, uma geração de adorador crescia no deserto. Porque
no deserto o murmurador se revela, mas também o deserto revela quem é adorador de verdade. Enquanto ele pensava que no deserto tinha destruído os planos de Deus, uma geração se levantava para herdar a terra que o Senhor tinha prometido. Para a gente correr no livro de Josué, mais uma vez o inferno pensou tinha vencido quando ele consegue distrair o seu povo com a aliança com os gibeonitas. Porque o adversário é assim: quando ele não consegue te destruir, ele tenta te distrair. Mas mais uma vez o Senhor vai dar vitória para o seu povo, e mais uma vez o nome do Senhor é glorificado. No livro de Juízes, mais uma vez o inferno pensou ter vencido, porque o povo tinha se corrompido. Mas para esse tempo Deus levanta homens e mulheres posicionados. É nesse tempo que Deus levanta uma mulher posicionada chamada Débora. E olha o poder quando uma mulher se posiciona. Ela não só se levanta, como ela também levanta a sua casa, como ela também levanta a sua família, como ela levanta no ministério. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Débora vai levantar um exército que está oprimido, um exército que está caído, um exército que há 20 anos está com medo, e ela vai levantar através do posicionamento. E uma mulher posicionada não precisa de espada, não precisa de escudo, não precisa de lança, porque a arma que Débora vai usar é intercessão. Enquanto Baraque vai com as suas armas, Débora vai na intercessão. E é nesse tempo que também se levanta uma mulher por nome Jael. E deixa eu dizer algo da parte de Deus para você, irmã. Para você se posicionar, você não precisa de título e nem de cargo. Débora era mulher, juiz e profetiza. Jael não tinha cargo nenhum, mas ela se posiciona. Jael não tinha cargo nenhum, mas ela se posiciona. Deus me trouxe aqui para te dizer: o olho é apenas o reconhecimento diante dos homens, mas você já tem um posicionamento diante de Deus. Então se levanta pela sua casa, se levanta pela tua família, se levanta pelo teu ministério aqui nessa noite. Jael se posicionou, e o Senhor deu vitória ao seu povo novamente por intermédio da sua vida. Agora no livro de Ruth, mais uma vez Satanás pensou ter vencido. Quando morrem os filhos de Noemi, ele diz: agora eu consegui acabar com a linhagem que vai dar descendência àquele que vai esmagar a minha cabeça. Mas quando ele pensou ter vencido, há uma mulher posicionada chamada Ruth. Uma mulher que quando Deus não faz, ela continua servindo. Uma mulher que quando a porta se fecha, ela continua servindo. Uma mulher que no dia da escassez, ela continua servindo. Uma mulher que escolheu ser fiel e diz: aí eu não deixo, aonde você for eu vou. O teu Deus é o meu Deus. Ruth se posiciona, e através dela a linhagem vai se continuar. Livro de 1 Samuel. Mais uma vez o inferno pensa ter vencido. Quando mais uma vez, agora dentro do templo do Senhor, o inimigo consegue corromper os filhos de Ofni e Finéias. Filhos de Belial, não conhecia o Senhor. Mas quando o inferno pensou ter vencido, no templo tinha uma mulher no pé do altar chorando e orando. Havia uma mulher no templo chorando e orando, dizendo: Deus, ele não é meu, ele é teu. Se o Senhor me dá, eu entrego. Por causa do posicionamento de Ana, Samuel nasce mais uma vez. Os planos do inferno são frustrados. Segundo Samuel, a gente vê o inimigo perseguindo aquele que tinha a promessa, Davi. Se levantaram ursos, leões, gigantes, Saul, mas o Senhor preservou a vida do seu servo. Saul quis matar, mas o Senhor escondeu para o tempo determinado. Se a gente olhar no livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Satanás mais uma vez pensa ter frustrado os planos do Senhor.
quando nós encontramos homens com coração corrupto diante da presença de Deus. Mas também nesse tempo Deus preservou os seus remanescentes. Se a gente lê no livro de 2 Reis, capítulo 11, uma rainha por nome de Atalia, ela se levanta para matar toda a geração de Davi e dizer: mais uma vez o plano foi frustrado. A palavra do Senhor diz que nesse tempo, aonde Atalia mata os descendentes de Davi, há uma mulher posicionada, e o nome dela é Joseba. A palavra do Senhor vai dizer que essa mulher se posiciona, e sobra um remanescente por nome de Joás. Joseba vai esconder ele dentro do templo por 6 anos. Ele vai ser cuidado pro Joaba e pro Joiada. E a palavra do Senhor vai dizer que mais uma vez o plano de Satanás é frustrado, porque é uma mulher que se posiciona. Livro de Crônicas. Satanás pensou ter vencido quando leva o povo para o cativeiro, mas mais uma vez o plano é frustrado, porque o cativeiro não é para afastar o povo de Deus, mas para trazer o povo novamente para a presença. Porque Deus fere, mas Deus não perde. Se a gente lê o livro de Esdras, se a gente vê o livro de Neemias, mais uma vez Satanás está tentando trabalhar a reconstrução agora do templo em Jerusalém, para que o povo não volte novamente para a comunhão com ele. Mas mais uma vez a gente encontra um homem posicionado na presença do Senhor, que está em cima do muro, aleluia, que de um lado tem uma arma, de outra tem uma ferramenta, e de outra tem uma arma. E alguém está dizendo: desce daí, Neemias. Mas ele está dizendo: eu estou em uma grande obra, e eu não posso parar. Eu estou posicionado, e eu não posso sair da posição que ele... De Gênesis até Esther, nós vemos o adversário lutando constantemente para frustrar os propósitos do Senhor. E no livro de Esther não vai ser diferente. No livro de Esther, Satanás pensou mais uma vez ter vencido, porque agora no livro de Esther há um decreto de morte contra o povo de Deus que está na Pérsia. Um decreto que foi assinado pelo próprio rei, e que ninguém mais podia se revogar, como foi dito aqui nessa noite. Enquanto Satanás pensou ter vencido, a gente vai encontrar uma mulher posicionada, e o nome dela é Esther. Eu sei que você conhece a história, mas deixa eu falar um pouquinho, só para a gente chegar até onde o Espírito Santo ministrou ao meu espírito. Há uma mulher posicionada. Você conhece a história de Esther? Ela era uma órfã judia que estava na Pérsia sendo cuidada pelo seu primo Mardoqueu. E a palavra do Senhor vai dizer que nesse tempo havia uma rainha por nome de Vaste, e ela desobedece a ordem do rei, então ela vai ser tirada do trono. Através de alguns conselhos, o rei vai lançar uma proposta, um concurso, para achar uma nova rainha para si. Esther era a mais improvável de todas elas. Jovem judia, tinha muito mais mulheres na frente de Esther. Mas como foi dito aqui nessa noite, não é sobre nós, é sobre a graça dele. Não é sobre nós, é sobre a graça dele. Não é que eu mereço, não é que eu sou bom o suficiente, é que a graça dele me alcançou. Porque Deus está falando com mulheres aqui nessa noite, que Deus vai te colocar em posições que algumas pessoas vão questionar. Mas por que ele? Mas por que ela? E sabe qual vai ser a sua resposta? Não é sobre mim, é sobre ele. É sobre a graça. Como foi dito aqui, aonde você passava, através da graça do Senhor que estava sobre a sua vida, ela ia ganhando pessoas naquele palácio. Para chegar-se a se apresentar para o rei, Esther passaria por um processo de 1 ano.
E ela foi separada do seu primo Mardoqueu. Ele não passaria esse processo com ela. Mas é tão tremendo que para esse tempo Deus preparou pessoas para auxiliar Esther dentro daquele palácio. Deus preparou e levantou pessoas para auxiliar Esther naquele tempo. E eu já quero abrir parênteses para ministrar algo de Deus para a tua vida nessa noite. Você está achando que está sozinha nesse processo? Você está achando que está sozinha nesse processo? Deus já preparou auxiliadores no meio desse processo. Deus já preparou e levantou pessoas que vai pegar na tua mão, que vai orar por você, que vai te incentivar, que vai te impulsionar para você alcançar aquilo que Deus preparou para a tua vida. Esther era mais improvável, mas a gente já conhece a história, só para a gente chegar lá. Depois de um ano, quando Esther se apresenta, ela vai achar graça diante dos olhos do rei. E a gente conhece o texto. Ela se torna a rainha da Pérsia. Mardoqueu sempre estava diante da porta do rei para saber notícias de Esther. A gente até conhece o texto, vai dizer que em um certo momento ele escuta pessoas que conspiravam contra o rei. Ele vai contar para Esther, e através disso o rei vai ter livramento. E é por conta também do posicionamento de Mardoqueu que o decreto contra os judeus vai se levantar. Porque Amã, ele era um alto oficial da Pérsia, escolhido pelo próprio rei Xerxes. Mas esse homem era um homem orgulhoso. E a palavra do Senhor diz que Mardoqueu não se curvava. Ele queria que as pessoas se curvassem diante dele, mas Mardoqueu não se curvava. E por conta disso ele vai criar esse ódio contra os judeus. E ele planeja matar Mardoqueu e exterminar todo o seu povo. E quando Mardoqueu escuta isso, a palavra do Senhor diz que ele manda mensagens a Esther pedindo socorro e ajuda. E no primeiro momento Esther teve medo, sim, irmãos. Esther teve medo, e ela vai dizer o seguinte: olha, diga para ele, eu não posso me apresentar diante do rei. Já faz mais de 30 dias que ele não me chama, e você sabe o risco que eu corro se apresentar diante da presença dele sem ser chamada. No primeiro momento Esther sente medo. E deixa eu dizer, medo é algo normal, é algo natural. É até uma autoproteção para nós mesmos. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer nessa noite para alguém: o medo é normal, mas ele não pode te paralisar. Porque Satanás quer usar esse medo para te paralisar. Ele quer usar esse medo para você se acovardar. Ele quer usar esse medo para te fazer retroceder. Ele quer usar esse medo para fazer você desistir. Mas o Senhor me trouxe aqui, como ele usou a vida de Mardoqueu para dizer para Esther. Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém aqui neste lugar. A palavra do Senhor diz que Mardoqueu diz para Esther: Esther, quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te levantou como rainha. Sabe o que Mardoqueu estava falando para Esther? Esther tem propósito, não é acaso. O Senhor me trouxe para dizer para alguém: tem propósito, não é acaso. Ramayo canto minarayo she. Tem propósito. Tem propósito. Tem propósito. Esther era como se Mardoqueu trouxesse uma retrospectiva para Esther da sua vida. Lembrando, Esther, você não passou pelo que você passou por um acaso. A gente está falando de uma jovem que muito cedo passou pelo exílio, pela escravidão, pela perda, pelo luto. E quem já perdeu sabe o quanto dói. É alguém que foi desprezada,
Alguém que era improvável diante do cenário que ela vivia. Era Mardoqueu trazendo para Esther uma retrospectiva de tudo que ela passou para chegar onde ela chegou. E para lembrar Esther, não foi por acaso, Esther, tudo isso tinha um propósito. É o Senhor que me trouxe para lembrar alguém aqui nessa noite. Não foi em vão aquela porta que se fechou. Não foi em vão aquela perca. Não foi em vão aquelas noites de choro. Não foi em vão a traição que você passou. Não foi em vão aquela depressão. Não foi em vão aquela porta fechada. Não foi por acaso. Ai, labaia cheia, eliminaia sol. Tinha um propósito. Já foi dito aqui nessa noite que o Senhor vai curar, e Ele está curando. Ai, decaias. Deus trouxe mulheres aqui para voltar para a posição novamente de ser. Você não passou por tudo isso para desistir agora. Você não passou por tudo isso para fugir agora, para se esconder agora. Mardoqueu estava lembrando quem ela era. Porque quem vê Esther não sabe quem é Hadassah. Hadassah era o seu nome hebraico. E sabe o que significa? Hadassah, murta. Murta é uma planta que ela vai extrair o seu melhor odor quando ela é amassada. Meu Deus! Quando ela é esmagada. Ah, Lucas, quem conhece Esther não conhece o testemunho de Hadassah, que foi amassada. Ai, que foi espremida. Alguém olha ela naquele trono e diz: oh, que sorte. Sorte nada, foi Deus. Que sorte nada. Hadassah foi muito amassada. Hadassah passou por perca. Hadassah passou por decepção para chegar aonde ela chegou. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Deixa eu dizer. Talvez você está num processo ainda. E o Senhor me trouxe aqui para te lembrar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão debaixo do seu propósito. Talvez ainda você não chegou no trono como Esther, mas o Senhor me trouxe para dizer: esse processo tem um propósito. Esse processo tem um propósito. Esse processo tem Ele não te mata, Ele te fortalece. Ele não te mata, Ele te fortalece. É para esse tempo. É para esse tempo. No tempo de Esther e nos tempos atuais, essa é uma das ferramentas que parece sutis, mas é uma das ferramentas que mais Satanás tem usado. Aonde ele quer mexer com a nossa mente, com o nosso psicológico, dizendo: você não é capaz, você não vai conseguir, desiste, abandona, você não vai dar conta. Você não dá conta de casamento, de ministério, de pregar, de louvar, de ser líder, desiste. Você não dá conta de dirigir aquele grupo. Você não dá conta desse filho. Você não dá conta desse marido. Você não dá conta desse emprego. Ai, decamanaias. Ai, decamanaias. Mas nessa noite a gente não vai vencer com armas terrenas, mas é com armas espirituais. Quando Mardoqueu manda aquela mensagem, quero conjecturar eu, Esther, pensando em tudo que ela viveu para chegar onde chegou. Conjecturo eu
E Zé dizendo: mas espera aí, sabe por que eu tô com medo? Porque eu quero usar as armas terrenas, a minha influência como rainha, e não é sobre mim, é sobre ele, é sobre o propósito dele. Então peraí, eu vou usar as armas espirituais em Deus. Ei, Mardoqueu, manda esse povo jejuar, manda esse povo fechar a boca. Eu também vou jejuar e vou orar, e vou me apresentar diante do rei. Aí você vai dizer: a irmã mencionou aqui nessa noite, e possa ser que eu morra, mas eu vou cumprir o propósito a qual ele me trouxe. E você vai usar as ferramentas espirituais. Deixa eu dizer uma coisa pra você, mulher: na força do teu braço você não vai chegar em lugar nenhum. Mas quando você usar as ferramentas espirituais que você tem em Deus. A gente conhece a história. Esther se apresenta diante do rei, acha graça, conta tudo que Esther está passando, que o seu povo está passando, quem ela era, a sua descendência, o decreto que tinha sido lançado. Deus vai dar livramento por intermédio da vida de Esther. Deus vai dar livramento por intermédio da vida de Esther. Porque onde tem posicionamento tem livramento. Porque onde tem posicionamento Deus fecha a sepultura. Porque onde tem posicionamento tem cura. Porque onde tem posicionamento tem resposta. Porque onde tem posicionamento, aleluia, Amã vai ser morto, Mardoqueu vai ser exaltado. Os judeus vão receber livramento da parte de Deus. Porque o decreto não pode ser quebrado, mas agora os judeus podem se defender. E mais uma vez, quando Satanás pensou ter vencido, quando Satanás pensou que o decreto tinha sido estabelecido, através do posicionamento Deus vai livrar. Através do posicionamento Deus vai livrar. Irmãs, se você não sabe o quanto testemunho que eu tenho de posicionamento, ali através dele o Senhor fechou a sepultura, e através dele o Senhor curou, e através dele o Senhor salvou. O teu posicionamento gera resultado. O inimigo, o Senhor ministrava meu espírito e dizia: o inimigo quer te paralisar, mas Deus, Ele quer te usar. O inimigo, ele quer te paralisar, mas nessa noite o Senhor me trouxe para dizer: eu quero te usar. Se houvesse um hino naquele tempo, e se Mardoqueu pudesse cantar para Esther, seria esse aqui. Ele diria o seguinte para ela: apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te... Oh Espírito Santo de Deus, eu te chamei. De novo, mais uma vez. Apesar do passado, apesar, eu te chamei. Será que você pode se colocar de pé? Você vai cantar pra mulher que está do teu lado aí nessa noite. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Então deixa ele te usar, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu
eu cuido de tudo que te faz. Diga pra ela, apesar das feridas, apesar, tem propósito, mulher. Tem propósito. Para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido. Para curar, para salvar, enquanto Ele te trouxe aqui para te lembrar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia, onde eu te mandar. E eu te encherei, te enche. Vai, deixa Deus. Você é ferramenta, você é instrumento. Deus te levantou com um propósito, e você não vai se acovardar agora. Você não vai retroceder agora, Radassa, Esther. Talvez o inimigo está dizendo que você não dá conta. Você dá conta sim. Você dá conta sim. Deus te preparou para esse momento. Deus te preparou. Deus te preparou para esse cargo. Deus te preparou para essa posição. Deus te preparou para essa unção. Deixa eu dizer algo para alguém aqui antes de encerrar. Antes de ser ungida pastora, eu dizia pro Senhor, eu não quero. Deixa quando eu tiver um pouquinho mais de idade, lá para uns 50, assim, não tá bom. Aí Deus começou a falar muito conosco, onde eu e meu esposo ia, Deus falava. Eu dizia para ele, mas eu não quero. Ele falou assim, você não corre não, senão a gente paga preço. Eu não quero. Mas um dia que a unção chegou, disse, eis-me aqui, né, Senhor? Correr é pior, não é? Fugir é pior, se esconder é pior. Da onde eu me esconderei da sua face? Se eu subir o mais alto, Ele está. Se eu descer mais no profundo lá, Ele também me encontra. E o processo depois disso foi difícil, irmãos. Ano passado nós passamos por um processo terrível. Hoje, dia 25 de outubro, exatamente hoje, faz um ano. Nesse dia de hoje a gente estava recebendo a notícia que o meu pai tinha recolhido, que o Senhor tinha recolhido o meu pai. E eu estava ali no cantinho sentada. Por isso que eu falei que o Senhor falou grandemente comigo através desse tema, posicionada para um propósito. E eu vou te dizer que naquele dia, um ano atrás, eu disse, Senhor, para mim acabou, não prego mais, não ministro mais porque eu não consigo. E hoje nessa manhã, quando eu lembrei, eu falei, Senhor, como o Senhor é, né? Hoje eu vou estar ministrando a palavra do Senhor. Porque a vontade do inimigo é que eu estivesse em casa chorando, depressiva, oprimida, questionando ao Senhor. Mas eu lembrei que o Senhor me posicionou para um propósito. E mesmo Esther com medo, ela teve que exercer o propósito. E mesmo com dor, a gente tem que exercer o nosso propósito.
Mesmo nos dias difíceis, a gente tem que exercer o nosso propósito. Mesmo no dia da dificuldade, a gente tem que exercer o nosso propósito. E eu lembrei que o Senhor queria me usar. Então diga: deixa eu te usar. Eu sei que enquanto Ele me usa, Ele cuida da minha casa, da minha família. Ele cuida de mim. Porque às vezes a gente tem que enxugar as lágrimas e vir pregar. Porque como Mardoqueu, o Senhor me lembrou: eu te chamei nesse tempo para esse propósito. Enquanto aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Louve mais uma vez ao Senhor com as palmas. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Camila, pelo seu esposo. Que Deus abençoe a sua filhinha imensamente.